Olá, queridos, queridas. Primeiramente, quero pedir desculpa aí o barulho, é a chuvinha que tá caindo, bastante chuva. E antes de eu começar a falar aqui sobre a graça redentora de Jesus, falar um pouquinho, que eu gostaria de falar algumas coisas, aprofundar um pouco. Eu lancei um vídeo aí bem curto falando sobre remissão versus remissão. Mas é a mesma palavra. Não, grafias diferentes, significados jurídicos diferentes. E antes eu gostaria de deixar aqui bem claro para todos que a Constituição Federal nos garante direitos e deveres. E o artigo 5º, que diz dos direitos e deveres individuais e coletivos, tem alguns incisos que eu gostaria de ler com vocês aqui. O inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olá, sou Miriam de Oliveira, sou cristã e gosto de estudar, entender e praticar a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática para quem é cristão. Ok? Depois, no inciso 8, diz assim: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O 9, muito importante, diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, agora eu quero começar a falar um pouco sobre a graça redentora de Jesus. E por que eu falei da Constituição Federal? Porque nós, cristãos, também sofremos intolerância religiosa. Nós nunca fomos em público para reclamar, ou para falar, ou para chorar, que chamavam a gente de nomes que diminuíam a nossa identidade, às vezes até como pessoa, como ser humano, que eu nem vou repetir aqui, nem gostaria de falar. Mas desde a minha infância a gente, sofria alguns deboches, éramos ridicularizados por andar com a Bíblia, por usar saia comprida, não usar maquiagem, brinco, por causa dos costumes que a nossa religião tinha. E por ser também uma religião que tem origem no judaísmo, porque o cristianismo ele veio do judaísmo, eu acredito que a gente sofre também, assim, de uma forma indireta, um antissemitismo, porque Jesus era o quê? Judeu. Então, até quando nossa fé será ridicularizada e debochada? Porque assim como existem leis, aqui no Brasil existe a lei que, vamos dizer, que protege as religiões de matriz africana, que a gente respeita, cada um tem a sua e acredita, tem a sua fé. Deveria existir leis também que protegessem as religiões de origem judaica, porque o cristianismo acaba sendo perseguido, acredito eu, e por conta disso também. Será que estamos sofrendo não só uma cristãofobia, mas um antissemitismo camuflado? Assim como o racismo, ele vem de uma forma disfarçada, o antissemitismo também não está vindo em relação aos cristãos? Será que não estamos sofrendo porque Jesus era judeu? Jesus foi o judeu mais famoso que existiu e que existe e acredito que vai existir. Então, por isso que eu comecei com essa questão da
Constituição Federal, dos direitos que eu tenho de falar no que eu acredito, na minha fé, né? No cristianismo, porque o cristão, ele não acredita só no Novo Testamento. O cristão, para que o Novo Testamento tenha efeito em nossa vida, para que a gente creia no Novo Testamento, a gente precisa conhecer e entender o Velho Testamento, as leis judaicas. Nós somos ensinados nas nossas igrejas, eu fui ensinada desde a infância, a gente aprende a Bíblia desde Gênesis. Aprendemos o que é o Pentateuco, lemos o livro de Levítico, sabemos, conhecemos, pelo menos é assim que deveria ser, com toda criança cristã. Para quando ela chegar na idade do entendimento e da razão, o Espírito Santo trazer a revelação do sacrifício de Jesus. Por que a morte de Jesus na cruz salva? Por que ela liberta? Por que ela transforma? Então, para que a graça redentora, a graça que é um favor, que é um indulto, né? Fala-se tanto de favor imerecido. Mas por que favor imerecido? Porque não merecemos, sim, porque não merecemos. Mas para falar disso tudo, vai lá ler o livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, onde fala de todos os sacrifícios, de todas as ofertas. E quando Jesus veio e morreu na cruz, ele cumpriu todas aquelas. Isaías profetizou que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. E todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E por que isso tudo? O que significa o sacrifício de Jesus para os cristãos? Eu quero levar hoje um pouco para o lado do entendimento jurídico em relação a remissão versus remissão. Remissão com C cedilha, verbo remir, perdão oneroso por meio de algum esforço. É dada uma sentença e você tem que pagar uma pena. Qual é o salário do pecado? A morte. Então a sentença do pecado era o quê? A morte. Então por isso que Jesus morreu. E o verbo remissão com 2 S é perdão por compaixão, por misericórdia, sem ônus. Ou seja, eu sou perdoada, eu cometi um crime, a minha sentença era a morte. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a sentença foi a morte. Mas nós não precisamos continuar com essa sentença de morte espiritual. Esse corpo, a gente vai receber outro corpo, um corpo transformado, quando Jesus voltar, quando a gente for para o céu. Mas o nosso espírito precisa nascer de novo, precisa reviver em Cristo Jesus. Então, quando fala dessa morte espiritual. Então, Jesus pagou esse preço. E quando a gente vai para Levítico e vê as leis, quando depois da construção do tabernáculo, que Deus fala com Moisés, ele fala de como seriam todos os rituais para expiação dos pecados, da culpa, né, os sacrifícios dos manjares, da pacificação. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente não precisa mais matar cordeiro a cada ano, a cada pecado, ir lá procurar o sacerdote, vou fazer o meu sacrifício. Não, por quê? Porque Jesus fez o sacrifício em nosso lugar. Ele foi o cordeiro, ele fez a expiação para que a gente tivesse a redenção. É essa a redenção que nós acreditamos. Então nós recebemos a remissão com SS,
Não precisamos pagar mais nada, não tem ônus, não tem ritual, não tem cordeiro e nem a morte nossa espiritual. Porque estávamos condenados, destituídos da glória de Deus, separados de Deus. O pecado original de Adão e Eva desligou a nossa conexão com Deus. Então, para que os pecados fossem perdoados, era necessário que houvesse os sacrifícios. Mas Jesus veio e fez um único sacrifício que se resumiu em todos aqueles e trouxe salvação para a minha vida e para a sua vida. E eu oro agora e peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a sua mente, a sua visão espiritual, o seu entendimento, para que espiritualmente você entenda o sacrifício de Jesus. Porque só recebe quem busca essa salvação. Assim como eles tinham que ir até o sacerdote com os seus sacrifícios para receber a expiação dos pecados, assim é com Jesus. A gente tem que ir aos pés da cruz, acreditar e crer nesse evangelho, para a gente receber essa salvação e essa graça. Então, Jesus pagou o preço. Ele pagou. Ele teve a remissão com C cedilha. Por quê? Porque ele foi lá e pagou a pena. Eu vou receber a remissão, porque eu vou pagar a pena. A sentença que foi dada de morte e separação de Deus, porque ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi desligado, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós ressuscitamos com ele. Ele pagou essa remissão com C cedilha, porque ele pagou ali, ó, no corpo, no espírito, na alma, ele sofreu. Para que nós recebêssemos por compaixão, por amor e por misericórdia. O jurídico diz que é um indulto, uma graça. Você recebe o perdão sem ônus, sem pagar nenhuma sentença, sem ter que cumprir a pena. Por quê? Por causa do amor, da compaixão, da misericórdia. Ele pagou o preço, não foi de graça. É graça para nós. Para nós é de graça. De graça dai o que de graça recebeste, mas para Jesus não foi de graça. Ele pagou o preço no nosso lugar. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Jesus, mesmo sendo justo, justificou a todos, porque Deus pegou as nossas iniquidades, jogou sobre ele e ele foi condenado à morte de cruz. Jogou sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí você pode perguntar, você também poderia me explicar por que Deus, que é um justo juiz, fez cair sobre um injusto a iniquidade de todos? Será que foi porque Judas vendeu Jesus? Será que foi porque coagiram ele? Não, porque era a vontade do Pai. E ele mesmo se entregou em nosso lugar. Ele falou, eu me entrego, ninguém vai tirar a minha vida, eu a dou. Foi livre escolha a pedido do Pai pelas nossas vidas. Então ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus deu a vida, e aqui não foi só para os judeus. Deu a vida por todos nós. Por isso que ele falou, tem mais ovelhas. Por isso que o apóstolo Paulo foi levantado, foi resgatado para pregar aos gentios. Aqueles que não eram de descendência judaica, no seu DNA. Mas somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E somos todos filhos de Abraão pela fé. É muita revelação do que Deus tem para a nossa vida. Através da graça. Eu quero deixar isso aqui bem claro. O plano da salvação. O plano da salvação inclui tudo o que aconteceu na Bíblia, não só o Novo Testamento. Inclui lá, desde que Adão e Eva saiu do Jardim do Éden. Deus falou que da semente dela viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, nós temos que conhecer o Pentateuco, as leis. Temos que conhecer a história, porque é a nossa história, faz parte da nossa história. Para quem aceita Jesus e agora pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus, faz parte da nossa história. A minha história não é mais a história do Brasil. A sua história não é mais a história dos Estados Unidos. A sua história não é mais a história da Itália. A sua história não é mais a história do Reino Unido. A sua história não é mais a história de qualquer país que você viva, ou de cidade, ou de estado. A nossa história, quando aceitamos Jesus, cremos na graça redentora. A nossa história é a história que está na Bíblia, a história do povo de Deus. Lá é a nossa história, a história dos nossos antepassados, pela fé em Cristo Jesus. E estamos caminhando para um reino, o reino dos céus. E é isso que eu quero deixar. Queria falar mais coisas, mas no próximo a gente fala um pouco mais de muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Muitas revelações. Por que o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do evangelho, da graça, de uma forma tão profunda e tão intensa? Porque os 12, eles não eram letrados, eles sabiam os rituais, eles seguiam os preceitos, eles tinham a lei judaica neles, porque eles eram judeus. Mas o apóstolo Paulo era conhecedor da lei, ele era zeloso com a lei, ele conhecia a lei nos mínimos detalhes. Então o Espírito Santo deu a revelação e ele conseguiu fazer esse elo, essa conexão de uma forma espiritual, de que a vida e o sacrifício de Jesus era o Messias que eles esperavam, que o mundo esperava e precisava, porque o Velho Testamento é um prelúdio do Novo, é um espelhamento. Então, na vida de Jesus, as profecias se cumpriram, o sacrifício único englobou todos aqueles sacrifícios que eles tinham que fazer. Então, quando ele viu a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo trouxe a ele a revelação, o entendimento espiritual de tudo que vinha acontecendo desde do início até aquele momento e aos dias vindouros. Então, o que eu quero agora é falar com você. Conheça a Bíblia, leia, estude, de Gênesis a Apocalipse. Pare, pense e pratique esta palavra. Faça uma oração
antes de ler e peça ajuda ao Espírito Santo. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilha, se abençoou a sua vida, se trouxe algum entendimento, alguma clareza, alguma revelação, compartilha. Deixa o seu comentário e compartilha para abençoar outras vidas, assim como a minha foi impactada e abençoada com todas essas revelações que Deus trouxe para mim ao ler e ler e reler e reler e ler mais de uma vez, às vezes o mesmo texto, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Deixe o seu joinha aí, o seu like, curte, se inscreve no canal para que essa palavra seja compartilhada com mais pessoas que precisam entender e conhecer o Evangelho da graça. Até mais!